Presidente André Luiz Pita, o campeonato goiano terá televisão, né? Foram semanas aí de negociações com algumas emissoras, mas o martelo foi batido na TV aberta com a TV Anguera, um jogo por semana, como já era o desenho, todo sábado, 4h20 da tarde, né? Por que a TV Anguera foi a escolhida? Boa noite, Carlos, todos os ouvintes da Rádio Sagres. Na verdade, foi uma conversa, nós tivemos conversas com várias emissoras e a que chegou mais próximo de atender com algumas condições que nós colocamos foi a TV Anguera. Claro que ainda longe de ser o ideal que nós buscávamos, mas importante para o momento é que a gente possa ter a transmissão, a visibilidade, que as marcas dos nossos clubes tenham essa visibilidade importante, que os patrocinadores tenham essa visibilidade. Então, os clubes entenderam isso, principalmente as equipes da capital, e aí conseguimos chegar nesse acordo aí dessas transmissões. O senhor falou sobre condições, né, que são necessárias aí, que foram pedidas pela federação. Que condições foram essas? Algumas questões contratuais, normalmente os contratos, tanto de Globo com essas empresas grandes, todas elas têm cláusulas de confidencialidade, porque são acordos restritos, e mais algumas condições foram colocadas, existiam algumas preocupações com essa mudança do jogo, com a data, com seus horários, mas tudo isso foi encaixado e não foi o ideal pensando financeiramente, mas nós temos que levar em consideração, e isso a gente sempre costuma dizer, que nós não temos que levar em consideração somente o dinheiro direto que vem da televisão, e sim o que a TV agrega. Um exemplo disso, nós temos alguns patrocinadores, inclusive, que levam o material esportivo para a grande maioria dos clubes do interior, que paga esse material esportivo, que obviamente que o interesse dele é que tenha os jogos transmitidos. Os patrocinadores de placas de publicidade, os patrocinadores dessas equipes têm sim também o interesse das transmissões do campeonato, então isso tudo agrega na hora de buscarem outros patrocínios para que possa conseguir custear e pagar a conta do campeonato. A Anguera paga pela competição, paga à federação, aos clubes, algum valor? Nós temos uma parceria com ela em relativa a algumas questões que podem ou não envolver as questões financeiras. Como eu falei, o contrato tem algumas cláusulas que nos impedem muito de falar sobre esses itens, mas que nós estamos buscando viabilizar essas condições. Eu não consigo dali, mas eu vou de lá, eu tento buscar uma informação. Essa é a nossa função como profissional de imprensa, né? Me foi relatado por um dirigente que os clubes terão uma cota de publicidade para ser comercializadas nessas transmissões. É por aí da onde os clubes vão tirar, de repente, algum recurso com a transmissão? Pode ser nesse formato, os clubes podem até usar essa cota também para campanhas internas do próprio clube, de sócio-torcedor, qualquer coisa semelhante. Nós sabemos que não é o ideal que nós buscamos, mas nós vimos aí a Globo saindo de vários campeonatos estaduais, outras televisões, por enquanto, não estão entrando da maneira que a gente espera que venha entrar nos próximos anos, até porque está abrindo aí um mercado grande com a desistência da Globo de fechar alguns contratos. Você vê que ela não tem mais Paulista, Carioca, não vai ter mais jogos aos domingos, então esse cenário abriu aí um leque e esperamos que nós possamos aí trabalhar antecipadamente, pensando no ano de 23, para que a gente consiga talvez buscar parcerias que cheguem mais próximo do que a gente almeja pensando financeiramente. É óbvio que a TV Anguera é a televisão de maior audiência do estado, ela traz e agrega significativamente para o campeonato. É importantíssimo a gente ter a marca dos nossos clubes nessa televisão, para estar levando ao torcedor, aos jovens, porque se nós ficamos fora da televisão e acaba entrando somente jogos de clubes de outros estados, clubes grandes como Flamengo, Corinthians, nós vamos levando nossos futuros torcedores aí somente para esses clubes. Então a gente tem que estar marcando presença e, sem dúvida nenhuma, a TV Anguera traz essa audiência importante para o Campeonato Goiano. Teremos aí o Vitor Roriz, o Alex Rodrigues, os narradores da TV Anguera no Goianão, que começa na próxima semana. Presidente Pita, as placas de publicidade aí, como curiosidade, elas são de quem?
Nós temos uma parceria com os clubes. 50% das placas de publicidade são dos clubes fazendo a venda deles pessoais e 50% dessas placas são destinadas à federação fazer a venda delas. A federação, com a venda dessas placas, é o que ela viabiliza algumas despesas do campeonato, como o pagamento de todas as arbitragens do campeonato, as despesas de hospedagem, alimentação na viagem dos clubes e outras despesas que acabam ocorrendo ao longo do campeonato. Presidente, o campeonato não terá só a Anhanguera transmitindo, né? O que o senhor pode compartilhar com a gente sobre a parceria com a Eleven Sports, né? Que é um stream que já tem aí um know-how de transmitir vários jogos, não só no Brasil, no mundo inteiro e aqui em Goiás. É uma aposta que nós estamos fazendo, está bem encaminhada as conversas, acreditamos que podemos anunciar essa parceria agora nos próximos dias, que seria a transmissão de 100% dos jogos via streaming. Obviamente que isso demanda um custo considerável de transmissão e de estrutura, e por ser o primeiro ano, a nossa ideia é fazermos alguns jogos com a transmissão um pouco mais simples, como nós temos visto aí algumas transmissões na Copa São Paulo e algumas transmissões que nós tivemos aí entre Série B e Série C, e outras transmissões com a condição já um pouco melhor. A ideia nossa é fazer com que o torcedor tenha acesso a esses jogos, passe a saber que essa possibilidade existe, e a partir de 23 a nossa ideia é criar aí talvez um pacote do Goiano. Assim vai ser em 2022, nós vamos ter aí todo o torcedor tendo acesso a todos os jogos. Tem uma conversa que é leve, um clube ou outro pode optar por determinados jogos, fazer cobranças individuais desses jogos, mas a nossa ideia é fazer com que, caso esse contrato venha se efetivar, que a gente faça uma forma do torcedor ter esse acesso, conhecer essa forma de assistir os jogos do Campeonato Goiano, para que em 23 a gente possa, quem sabe, criar um pacotão do Campeonato Goiano, onde o torcedor possa comprar somente os jogos do clube dele, ou possa comprar todos os jogos do campeonato. Então, tentar trazer uma ferramenta que financeiramente venha também a trazer bons recursos para os clubes. É o plantar para colher, pelo que eu entendi aqui dessa conversa com o Pita. Presidente, queria tocar em dois assuntos. Clássicos. O primeiro clássico será Vila Nova e Atlético. Nós temos o clássico Vila e Goiás, nós temos o clássico Goiás e Atlético. Que pode acontecer aí, Vila e Goiás também, Goiás e Atlético, a partir do mata-mata. Esses clássicos terão torcida única nos seus respectivos estádios, né? Os clubes vão mandar aí Onésio Brasileiro Alvarenga, Ailê Pinheiro, né? E Antônio Ascioli. Ou pode haver alguma mudança em relação ao que já está definido aí das últimas temporadas? Eu acredito, Charlie, a princípio, que a gente deva tentar manter uma torcida só, até porque nós vamos ter que manter aí um certo controle em relação a essas questões de segurança da Covid, e você dividir o estádio com acesso ao torcedor. Então, nós temos, por exemplo, o estádio do Vila, você tem um pouco mais de dificuldade de fazer uma separação de acesso de torcida visitante. Então, essas questões todas nós temos que ter uma certa cautela, até porque os estádios são estádios menores, que a gente tem que entender e os clubes trabalharem para que a gente, mesmo com uma torcida, a gente possa ter esses estádios com boa capacidade, com boa quantidade de torcedores, desde que seja com segurança. A princípio, a ideia é que a gente se mantenha isso, mas vamos avaliar tudo que os clubes propuserem, nós estamos dispostos a discutir para jogo a jogo. O senhor falou aí agora há pouco sobre Covid, né? A federação tem que tipo de norma, que tipo de definição, combinação com os clubes? Os exames, eles continuam sendo uma exigência para os jogos? Não, nós entendemos o seguinte, Charles, que a partir do momento que todos os locais está sendo levado em consideração o passaporte de vacina, no caso, o certificado da vacina completa, nós vamos seguir no procedimento das vacinas, até porque nós não podemos ser o dono da razão. Nós temos visto aí, o cinema pode ter 50% de pessoas lá dentro e ninguém está sendo conferido e exigido exame. É um local fechado. Os restaurantes todos lotados, todo mundo sem máscara e não tem exigência nenhuma de exames. E os atletas, nós temos visto que os clubes estão tendo um cuidado rigoroso em relação a eles. Todos os atletas, até onde a informação que nós temos, estão com as suas vacinas em dias. O atleta que, porventura, não vier a ter sido vacinado, esse sim terá que apresentar o exame
24 horas, realizado 24 horas ou 48 horas após a antecedência da partida, nós vamos levar em relação à vacina, que eu acho que é o principal fator de segurança que nós temos tido hoje, de diminuição de incidentes, de hospitalizações no país. Então, o jogador que não foi vacinado, ele pode jogar, desde que apresente o exame. Exatamente, vai ter que apresentar um exame de RT-PCR que foi realizado até 48 horas antes da realização da partida.